Talvez você já tenha escutado de doenças neurodegenerativas por aí, talvez algum famoso, ou você já viu alguém com mal de Parkinson ou Alzheimer, mas você sabe como que elas funcionam? Então, olá! Meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar doenças neurodegenerativas mortais. Então, para começar, esclerose lateral amiotrófica, ou simplesmente chamado por ELA. A ELA também é conhecida como a doença de Lou Gehrig, e essa é uma doença neurodegenerativa que afeta os neurônios motores, que são os responsáveis pelos movimentos voluntários, aqueles que você consegue controlar ou mandar eles fazer. E alguns dos sintomas são a fraqueza muscular progressiva, dificuldade de respirar, dificuldade de engolir, dificuldade para falar e, eventualmente, dificuldade para respirar. Mas o porquê que essa doença é realmente considerada mortal? É porque à medida que seus músculos vão enfraquecendo, conforme a doença progride, os seus músculos podem enfraquecer a ponto de, por exemplo, você não conseguir mais respirar, a ponto de ter uma falência respiratória. E quanto à questão de tratamento, infelizmente essa doença não tem cura, por enquanto. Mas existem alguns tratamentos que podem ser usados com os pacientes, dependendo da situação que a pessoa está. E uma curiosidade interessante é que a ELA ganhou notoriedade mundial devido ao físico Stephen Hawking, que viveu com essa doença por mais de 50 anos. E lembrando que a expectativa de vida para pessoas com essa doença é entre mais ou menos 5 dias ou 5 anos de vida, normalmente. A atrofia muscular espinhal, ou chamada pela sigla AMI, é uma doença genética que afeta as células nervosas da medula espinhal, que leva à atrofia e à fraqueza muscular. E alguns dos sintomas são fraqueza muscular grave, perda de reflexos e dificuldade para engolir e respirar. Mas o porquê que essa doença é considerada mortífera é que nessa doença os músculos responsáveis pela respiração e pela deglutição são severamente afetados, levando a uma perda de funções e até talvez uma possível insuficiência respiratória. E dentre alguns tratamentos, existem o Spinraza e o Zolgensma, que são meio que remédios que ajudam na alteração do DNA, que até mostram uma certa eficácia na melhoria de qualidade de vida. Só que, infelizmente, por enquanto não tem cura definitiva ou amplamente utilizada. E para a curiosidade, a AMI é a principal causa genética de morte em bebês, o que torna crucial o diagnóstico precoce para o início do tratamento. Doença de Huntington. Essa é uma doença hereditária que causa a degeneração progressiva dos neurônios no cérebro, que leva a problemas motores, cognitivos e psiquiátricos. E dentre alguns dos possíveis sintomas está alguns movimentos involuntários, também chamados de coreia, dificuldades cognitivas e alterações comportamentais. E qual o motivo da alta taxa de mortalidade dessa doença? É que a perda progressiva das funções cerebrais pode levar a complicações graves como pneumonia e falência cardíaca. E para essa doença, por enquanto, não há cura, mas alguns tratamentos com medicamentos específicos, dependendo da situação da pessoa, pode ajudar, como alguns antipsicóticos e antidepressivos, que pode ajudar na melhora de alguns sintomas. E para a curiosidade da vez, essa doença normalmente se manifesta entre 30 a 50 anos. Pode aparecer em pessoas mais jovens também, o que leva a uma progressão mais rápida. Ataxia de Friedreich é uma doença genética que afeta a coordenação muscular e os movimentos voluntários, devido à degeneração dos nervos periféricos e da medula espinhal. E alguns dos possíveis sintomas estão a dificuldade para caminhar, perda da coordenação e, em estágios mais avançados, problemas cardíacos graves. E essa doença recebe uma alta taxa de mortalidade devido ao motivo de que a doença frequentemente leva à cardiomiopatia, que é a principal causa de morte em pacientes com ataxia de Friedreich. E para talvez um tratamento, essa doença também não tem uma cura definitiva, mas a fisioterapia e o manejo dos sintomas cardíacos podem ajudar a melhorar a qualidade de vida. E uma curiosidade interessante é que essa doença
é considerada bem rara, com uma prevalência estimada em cerca de 1 a cada 50 mil pessoas. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa crônica que afeta o movimento devido à perda de neurônios produtores de dopamina no cérebro. E dentre alguns dos sintomas está os tremores, a rigidez muscular, a lentidão de movimentos e alguns problemas de equilíbrio. E embora essa doença não seja diretamente mortal, as complicações associadas a ela podem aumentar a taxa de mortalidade. E algumas complicações associadas são a pneumonia, algumas quedas e problemas cardíacos, que podem realmente ser bem fatais. E dentre alguns possíveis tratamentos, existem cirurgias que podem ser feitas em casos mais avançados ou, em casos específicos, o uso de medicamentos pode ser recomendado. E para a curiosidade da vez, a doença foi descrita pela primeira vez em 1817 pelo médico britânico James Parkinson em seu ensaio An Essay on the Shaking Palsy. A doença de Alzheimer é uma forma de demência que causa a degeneração progressiva do cérebro, levando à perda da memória, levando à confusão e perda de algumas funções corporais. E alguns dos possíveis sintomas são a perda de memória recente, desorientação e uma intensa dificuldade em realizar tarefas diárias. Mas o porquê dessa doença ser considerada mortal é que essa doença pode levar à falência de vários sistemas corporais devido à incapacidade de realizar funções básicas, como até comer e respirar. E para essa doença, infelizmente, não há cura até o momento, mas existem medicamentos que podem ajudar a retardar ou diminuir a progressão dos sintomas. E por curiosidade, a doença de Alzheimer é uma das formas mais comuns de demência, afetando mais de 50 milhões de pessoas no mundo. A esclerose múltipla, ou EM, é uma doença autoimune em que o seu próprio sistema imunológico ataca a mielina, que é a camada protetora dos nervos, o que causa alguns problemas de comunicação entre o seu cérebro e o corpo. E alguns dos possíveis sintomas que as pessoas podem ter nessa doença é a fadiga extrema, problemas de visão, fraqueza muscular e dificuldades de coordenação. E embora a esclerose múltipla em si não seja totalmente mortal, as complicações como infecções e problemas respiratórios podem reduzir drasticamente a expectativa de vida. E para alguns tratamentos já usados, existem medicamentos imunossupressores e modificadores da doença, em que algumas vezes são usados para reduzir os surtos e retardar a progressão da doença. E por curiosidade, a esclerose múltipla é mais comum em mulheres do que homens, com uma proporção de cerca de 3:1. Ou seja, entre 3 mulheres, uma estaria com a condição, ou poderia estar. A síndrome de Rett é uma doença rara que afeta principalmente meninas, causando uma regressão no desenvolvimento motor e cognitivo, após um período inicial de desenvolvimento normal. E alguns dos possíveis sintomas que uma pessoa com essa doença pode ter está a perda da capacidade de usar as mãos de forma intencional, ou seja, de você conseguir controlar as mãos, problemas de fala, convulsões e problemas respiratórios. E por que essa doença pode ser considerada mortífera? É que com ela pode vir várias complicações, como complicações respiratórias, cardíacas e nutricionais. Inclusive são as principais causas de morte em pacientes com a síndrome de Rett. E para um exemplo de possível tratamento, porque para essa doença infelizmente não tem cura, mas existem terapias que podem ser feitas, como terapia física, ocupacional e entre outras, que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida. E para a curiosidade da vez, a síndrome de Rett foi descrita pela primeira vez em 1966 pelo neurologista austríaco Andreas Rett. Mas a síndrome só foi realmente reconhecida internacionalmente por volta dos anos 80. Lembrando que grande parte das doenças neurodegenerativas não tem cura até o momento, afinal o cérebro é uma parte realmente complexa, mas com o avanço da medicina podemos encontrar cada vez tratamentos melhores e até uma possível cura. Lembrando que se você está vendo algum sintoma meio estranho ou você duvida de algo, busque um profissional qualificado. Afinal, com um tratamento precoce, é mais fácil de tratar e de até, talvez, solucionar
as doenças, dependendo da situação. Então agora que eu expliquei essas doenças, eu tenho uma meta de, até o final do ano, conseguir 100 mil inscritos. A famosa plaquinha. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!